Boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Vamos lá para a nossa última aula, nosso último webinar, que, poxa, esqueci de abrir o slide, só um minutinho. Só um minuto. Aguentem aí. Hoje vai ser um webinar diferente. Pronto, voltei. Simbora, Lívia, próxima aula. E essa vai ser uma aula prática. Na verdade, vai ser mais como nossa live de quinta-feira, né? Nossa live de análise. E para colocar em prática, né? O que a gente viu até agora nas aulas anteriores, que foram aulas técnicas. Mas a gente vai dar uma olhada, vai fazer análise de mercado, como eu faço normalmente na quinta. E se tiver alguma situação, alguma operação que dê para a gente fazer, eu abri uma conta demonstrativa aqui da Ice Markets. E só para a gente ilustrar como seria entrar em uma operação, se for o caso, né? Se tiver alguma chance hoje. E aí, a gente está sem operar, né, Lívia? Já está de férias. E aí a gente vê se vai ter alguma operação hoje para fazer. Se não tiver, a gente fica na nossa análise e aí a gente vai ver como é que faz. Mas vocês podem sugerir também algum par, quem quiser sugerir algum par para a gente olhar, da mesma forma que a gente faz na live de análise, certo? Pois é. Valeu aí, Marcelo. Boa noite. Sim, lembrando que aqui a gente não faz recomendação de investimento, certo? Todo o nosso empenho aqui é somente para agregar no educacional de vocês, para que vocês tenham uma noção e melhorem a performance de vocês na vida, nos investimentos e vocês tomem suas próprias decisões, mas aqui a gente não vai fazer nenhuma recomendação. Qualquer operação que eu faço aqui é em conta demonstrativa, justamente para vocês treinarem na conta demonstrativa de vocês e terem total responsabilidade pelas suas ações, né, perante o mercado. Beleza? Os pares a gente vai dar uma olhada, né? Não importa os que tem aqui, a gente vai ver vários. E, para quem não me conhece, meu nome é Tainá Kelly. Eu sou trader no mercado Forex. Faço análises no estilo trade institucional, no Smart Money, para quem já me acompanha. Quem não me acompanha ainda e for ver essa live, estiver vendo agora, não me acompanha ainda nas redes sociais ou for assistir depois, né, pelo YouTube, pode me adicionar no Instagram e seguir lá, @tai.kerry, certo? Então, vamos embora para a nossa análise. Eu não gosto muito, na verdade, de analisar aqui, mas eu vou analisar aqui no MetaTrader hoje. Vou virar esse negócio, um clique, isso é um perigo. Para quem não está muito acostumado com a plataforma, eu também não vou mentir que ultimamente eu tenho até negociado muito pelo iPad. Eu até estou esquecida de muita coisa aqui. Mas o básico aqui, todo mundo deve saber. Se não souber, a gente vai falando aqui os detalhes. Tem aqui uma continha, coloquei 100 mil, sei que é um número alto, mas como uma conta demonstrativa, vocês podem também abrir uma lá, e acho que tem a partir de $1.000, ou $500, até você escolhe. Super fácil abrir uma conta demonstrativa lá na Ice Markets, certo? E aí, vamos começar aqui a analisar. Acho que eu vou ter que colocar o template em todos os pares que eu vou analisar.
Deixa eu começar aqui por cima. Esse aqui. Vou colocar esse template que eu criei, que é mais fácil de olhar. Bom, como sempre, a gente começa aqui pelo nosso semanal, né? Estranhando aqui. Saudade do TradingView. O semanal, aliás, vamos fazer o seguinte, vamos analisar pelo TradingView, que é melhor. E aí, se tiver alguma operação, a gente vem para cá, certo? Acho melhor assim. Então, vamos começar aqui pelo Bitcoin. Deixa eu apagar os desenhos que a gente fez na semana passada. Agora sim. Eu vou fazer isso. Pronto. Bom, vamos lá ver o semanal do Bitcoin. Que, ao que me parece, ainda está acumulando aqui, né? Do mesmo jeito da semana passada. Semana passada a gente viu que ele iniciou essa acumulação aqui após a pernada de baixa e provavelmente vai fazer uma retração ou daqui mesmo ele já vai puxar a próxima pernada, né? Para vir aqui para essa região que eu já falei com vocês. Do 10 ao 12 mil, certo? A gente já sabe que já entrou o volume baixista aqui. Então, vamos lá para o diário. Aqui, sinceramente, não tem o que fazer, né? Porque ele ainda está acumulando aqui nessa região. Não quebrou estrutura no diário aqui em cima. Vejam só, ele fez um topo mais baixo do que esses dois anteriores aqui, certo? Porém, ainda não quebrou estrutura aqui. Na verdade, aqui, esse último topo aqui, esse último swing point, ele não quebrou essa estrutura ainda para iniciar a correção, né? Então, a gente está esperando, porque ele ainda está dentro dessa pernada aqui, está esperando para ver o que vai acontecer. Possivelmente, ele vai quebrar isso aqui, para depois iniciar essa correção. Pode ser que ele venha até essa região aqui, né, próximo aos 50%. Ou pode ser que ele venha para o extremo. Aqui no 21 até 21.500. Por enquanto, nada a fazer aqui no Bitcoin. O Gold, a gente fez uma análise semana passada, inclusive, e ele veio, ó, nessa região aqui. Deixa eu analisar de trás, né? Porque senão vocês não se confundem. O que a gente tem aqui no diário é tendência baixista, né? Que a gente tem o preço fazendo topos e fundos mais baixos, certo? Quebrou a estrutura aqui, quebrou aqui novamente, fez essa quebra de estrutura de novo. E aqui ele não conseguiu quebrar esse último fundo. Tentou, também não quebrou ainda o último topo. Ou seja, ele está dentro dessa última pernada aqui. Só que ele já fez um fundo maior, né? Não conseguiu quebrar esse. Então, se ele não conseguiu quebrar o fundo, ele vai buscar o topo. E aí fez novamente outro fundo mais alto que o anterior e quebrou esse aqui interno, né? Fez uma quebra de estrutura interna, com bastante força, inclusive.
Quebrou esse topo e esse topo anterior. E aí ele está buscando quebrar esse aqui. Certo? Então, esse é o cenário do diário. Até porque, acho que eu falei para vocês semana passada que a gente está numa pernada, ó, no semanal. Essa pernada do semanal aqui é uma só. Certo? Então, provavelmente ele vai vir buscar, no mínimo, esse topo aqui, porque aqui a gente tem liquidez acima dessa área, a gente tem dinheiro aqui, temos liquidez aqui também, e temos essa região aqui, certo? Ainda batendo com um número redondo, né, que é o 2000. Então, pode ser que ele venha buscar essa região aqui em cima, mas no mínimo ele vai buscar esse topo e esse aqui. Esse aqui eu acho que ainda não chega nos 50% dessa pernada. Então, possivelmente ele vem no mínimo aqui. Então, depois desses dois candles aqui, a gente já imagina que entrou força compradora aqui, né? Bastante força compradora aqui. E aí ele chegou numa região que a gente sabe que é para enganar, né? No caso, a gente chama isso aqui de trap, smart money trap, que é uma armadilha. A gente tem um order block aqui, que foi responsável por essa última quebra de estrutura. Porém, tem liquidez acima. Aqui em cima e aqui em cima. Ou seja, isso aqui é uma indução. Então, o preço ele finge que vai cair aqui, ele perde força aqui. Só que logo faz a sua retração aqui e vai quebrar, provavelmente, esse topo. Certo? Isso no semanal. No diário, a gente já tem essa movimentação, porque aqui a gente tem uma região de demanda, né? Tem uma região que segurou o preço aqui, quebrou, segurou novamente, voltou, segurou novamente, voltou e quebrou. E aqui ele já deu uma apoiada quando o preço chegou aqui, certo? Então ele já está reagindo nessa região para provavelmente subir. Ele já tomou liquidez desse candle. Ele já preencheu o desequilíbrio do 4 horas, certo? Então, ele já pode, sim, pegar um impulso aqui. E se a gente diminui o time frame para 1 hora, dá para vocês enxergarem esse candle aqui, ó. Que foi o candle que tomou a liquidez dos candles anteriores, né? Toda a liquidez que estava aqui, de quem tinha comprado aqui, achando que o preço já tinha começado a subir. E quem comprou aqui também na volta, protegendo essa posição. E que quebrou a estrutura aqui também achou que o preço ia continuar subindo. E aí o preço voltou, tomou liquidez de todo mundo que estava comprado aqui, certo? Então aqui a gente tem liquidez. Essa liquidez foi tomada por esse candle e aí ele subiu. Quebrou essas estruturas aqui. E aí tomou liquidez aqui na parte de cima e voltou para retestar essa região. Não sei se ele ainda vai voltar mais aqui abaixo, porque ele veio nesse impulso e não superou esse topo. Certo? Ainda. Então, pode ser que ele venha tirar a liquidez aqui abaixo, dessa região aqui.
provavelmente visitar uma região desse pavio aqui, que é bem longo. No mínimo, tirar essa liquidez aqui para subir, já que ele não conseguiu fazer isso com essa perna daqui de alta. Então, acho que a gente, no momento, o último low é pode ser indução, Lívia. Qual? Aqui? Esse aqui? Possivelmente. Possivelmente. É o low da indução, né? Para ele voltar justamente. Por isso que a gente analisa, né, que ele não teve força suficiente para subir. Então, ele já deixou essa indução aqui, volta para tomar de quem já comprou aqui nessa área. Para depois subir, certo? Mas, assim, como não tem por exemplo, aqui nesse pavio, a gente não vê uma região clara, um order block, por exemplo, que é o que eu gosto de utilizar como POI, como ponto de interesse, aí eu já fico meio assim de procurar aqui. Mas, como a gente já sabe que isso aqui possivelmente é indução, a gente poderia esperar o preço descer aqui e ver a reação dele assim que ele tomar essa região. Mesmo assim, eu ainda fico em dúvida. Por quê? Porque ele tem uma área muito grande aqui, ó, para cobrir. Ele pode vir até a ponta desse pavio, certo? Tanto pode só vir aqui embaixo e voltar, como ele pode vir até a ponta. Então, isso aí, como eu não tenho uma apoio bem definida, então eu prefiro observar. Certo? Então, é isso. O Gold eu não faria nada agora. Vamos dar uma olhada aqui no GBP. O GBP também a gente já deixou marcação. Semana passada fez essa apoio. Ele não foi lá ainda, mas acredito que aqui em cima ele tenha deixado indução. Certo? Deixa eu apagar novamente para a gente fazer o desenho aqui. Sim, diário. A gente tem o quê? Pool de liquidez aqui embaixo, né? Eu marquei a semana passada. Provavelmente onde o preço vai vir. Olha, ele já veio aqui. 1, 2, 3, 4 vezes. E não rompeu essa região. Essa região tem muita liquidez, muita gente comprando. Então, ele com certeza vai vir aqui. Daqui a pouco. E aí, ele não superou esse topo, né? Quando ele fez essa pernada de baixa, voltou, quebrou esse último fundo, então começou a fazer movimentos de tendência baixista, né? Quebrando os últimos fundos. E só que aqui ele quebrou esse último topo, mas não quebrou esse. E depois desceu novamente. Porém, não quebrou esse fundo. Se ele não quebrou esse fundo, ele vai fazer o quê? Possivelmente buscar esse topo. Certo? Ou ele já pode vir ainda buscar essa liquidez aqui, que é o que eu acho mais fácil. Ele buscar uma liquidez interna para gerar um movimento de vir buscar essa liquidez aqui abaixo. Por que eu acho mais fácil? Porque a gente sabe que a liquidez ela é um imã no preço, não é isso? Que eu já falei com vocês. E se ela é um imã do preço, qual é um imã maior? Se é essa liquidez aqui ou a liquidez desse topo? A gente sabe que todo topo e todo fundo, ele é liquidez, né? Só que esse fundo aqui está acima de uma liquidez muito maior.
Então, por isso que eu acho que ele não vai lá em cima. Eu acho que ele ainda vem buscar aqui embaixo, ele está muito próximo. Certo? E estamos, né, apesar de não ter quebrado ainda essa região aqui, mas no diário, no 4 horas e nos time frames menores, a gente está em tendência baixista, né? Na Big Picture, né, em semanal, mensal, a gente está em tendência alcista. Bom, só que aí analisando aqui, diminuindo por 4 horas, a gente tem essa rejeição nessa região e uma pernada aqui de alta até essa região aqui de oferta, certo? Que eu creio que o preço ele não vai parar aqui, vai voltar para mitigar essa região aqui. Provavelmente a gente tem um order block mais acima, isso aqui, como eu falei. Aqui, provavelmente, é indução. Certo? Então, a gente tem uma indução aqui, um incentivo. E temos essa região, que vai ser a nossa... Oi. Beleza? Se bem que, já retiro o que eu disse. Tem um apoio aqui, calma, essa é a primeira apoio. Mas temos outra aqui. E aqui em cima tem a liquidez do PDH. Certo? O PWH também. Então, a gente, deixa eu ver aqui no 4 horas. Estamos aqui nessa situação. O que é que a gente faz aqui? Primeiro, já sabemos que o preço está numa região de desconto, né? Então, se ele está numa região de desconto, a gente não vende em região de desconto. A gente só compra. A gente só pode vender se ele estiver no mínimo aqui. Então, já por isso, mesmo que ele venha aqui para essa região tomar essa liquidez, eu prefiro esperar ele tomar liquidez e entrar numa possível compra, quando ele rejeitar essa região aqui, quebrar a estrutura para cima, do que procurar uma venda nessa região aqui. Então, essa região, para mim, não vale de venda. Certo? E só que ele pode sim reagir aqui nessa região e voltar, como eu já disse, para buscar a liquidez mais forte. Como também ele pode buscar lá para cima, por causa dessa configuração aqui. Beleza? Então, nesse momento, também não vai dar para a gente fazer nada com isso. Não está numa região legal. Seria imprudente comprar nessa região, mesmo estando numa região de desconto. Por quê? Porque a gente tem essa liquidez aqui embaixo. Então, a qualquer momento, o preço pode derreter. Certo? E vender também não é uma boa. Então, é uma região que a gente não faz nada. Melhor olhar. Então, vamos ver aqui o JPY. Começando a ver o diário aqui. Bom, a gente sabe que ele vem em tendência altista, aqui provavelmente fazendo, ali ele já fez a última quebra dessa estrutura, né? O BOS aqui. E aqui a gente tem uma retração no preço. Qual seria o nosso swing aqui, nossa perna de swing? Aqui para cá, certo? Porque essa aqui
não é considerada uma perna inteira, né? Apesar de ela ter quebrado aqui, a gente considera aqui embaixo como uma indução, certo? Então, nada de comprar nessa região, óbvio. A gente só pode comprar nessa região abaixo. E mesmo assim, a gente já sabe que isso aqui provavelmente é uma indução, então muita gente vai pensar que aqui a gente tem uma região de demanda e vai vir comprar aqui. E aí provavelmente o preço vai vir aqui, fazer uma enganação e depois tirar todo mundo, certo? Mas a região mais propícia para comprar é essa daqui. E aí no 4 horas temos isso aqui. Não dá para ver uma cor muito bem definida aqui. Inclusive, a gente tem até um eco-rise, né? Ou um eco-lows aqui, uns iguais. E já me dá um alerta, né? Por quê? O preço pode vir até aqui embaixo, dessa liquidez para subir. Beleza? Então, já fica atento. Inclusive, a order block, que tirou liquidez da outra, no caso essa aqui, já foi mitigada. Isso também é outro alerta. Tanto nos diz que o preço pode vir aqui abaixo, tirar essa liquidez, como ele também pode vir até aqui, que poderia ser considerado uma indução. Uma indução mais próxima, certo? Então, ele pode vir aqui, também consumir liquidez nessa parte. Então, é isso. Para procurar uma venda aqui, eu procuraria apenas nessa região extrema. Como eu já falei a vocês, eu procuro configurações de alta probabilidade. E aí, a alta probabilidade a gente tem aonde? Nos extremos, certo? Essa aqui é a região de interesse para mim. Óbvio que a gente tem que observar, como eu já disse, sempre a reação do preço ao entrar em zonas de liquidez. Então, tirou a liquidez aqui, ele já pode subir. Então, é só observar a reação dele. Se ele tiver uma reação forte o suficiente, quebra de estrutura, em 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, aí a gente já pode procurar uma entrada. Se não, se ele enrolar muito, aí a gente já sabe que ele vai procurar descer mais um pouco. Beleza? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no outro. STJPY. Estávamos esperando que ele fosse lá em cima, no extremo, né? Porque ele quebrou a estrutura aqui, forte, não é isso? Quebrou forte aqui. A gente esperava que ele fosse buscar aqui. Eu falei, acho que até com vocês, que aqui nós temos liquidez, né? Uma trendline. E aqui em cima a gente tem a região de oferta que não foi mitigada, certo? Porém, ele veio até aqui e já começou a cair novamente. Não quebrou ainda de fato esse fundo, mas ele tomou liquidez aqui. Então, ele pode tomar liquidez e começar a subir, né? Para vir buscar essa região aqui de cima. Até porque ele chegou em uma região de demanda. Interessante aqui. 138 mil, né? É uma região muito forte. Provavelmente ele vai buscar aqui subir agora. Aqui, ó. Lembrem sempre. Deixa eu tirar aqui. Sempre lembrar que o preço tirou liquidez. Aqui a gente tem um PDL, né?
que é o previous daily low, o low do dia anterior, dias anteriores, no caso. Então, aí ele tirou essa liquidez, subiu, já voltou aqui novamente e está pegando impulso agora para subir. E aí, para a gente confirmar uma subida desse preço aqui, a gente precisa que ele quebre estrutura. Aqui é a estrutura de 4 horas. Interna, né, no caso. A estrutura maior, a gente só vai ter confirmação quando ele quebrar esse aqui. Mas, como a gente quer pegar o movimento, né, da origem, né, que vai dar muito mais risco-retorno, a gente procuraria nessa região mesmo. Só que, vamos voltando aqui, diminuindo o time frame para ver o que é que acontece. Então, aqui, para quem estuda o Wyckoff, já acho que eu comentei com vocês aqui sobre isso nas aulas, ele já está meio que formando um Wyckoff aqui. Daria para ficar de olho e pegar uma operação legal aqui, quando ele quebrar estrutura aqui de fato. No 4 horas não quebrou ainda, numa hora também não. Porém, a gente tem tomada de liquidez aqui, quase quebra de estrutura, mas não quebrou, nem dessa daqui também, que foi a maior que a gente tem ainda. Então, não quebrou ainda essa estrutura interna e não quebrou essa daqui maiorzinha. No caso, a melhor confirmação seria essa. Vamos descer aqui para o 30 minutos. Ainda não temos confirmação. A força aqui, ó, de subida, também por causa do horário, não está muito forte aqui. Talvez ele volte aqui nessa região, talvez isso aqui seja indução. E ele volta aqui nessa região abaixo para tomar liquidez e tentar subir. No 15 minutos, a gente tem essa order block aqui, que já foi mitigada. Para mim, isso aqui pode ser indução, sim. Então, a partir do momento que ele vem aqui nessa região, ele já pode reagir para subir, certo? E a gente já vê ó, que é uma movimentação, o preço já está caindo aqui, em direção, né, a o fundo. Não sei se a gente vai ter alguma configuração ainda hoje. Pode ser, quem sabe. Se ele for rápido, né, ver aqui. Uns 5 minutos. 5 minutos. Essa order block aqui do extremo, pode ser considerável. Porque tem uma indução aqui em cima, certo? Outra aqui. Mas aqui também pode ser uma order block considerável, porque aqui a gente também tem indução. Mas o extremo mesmo, o extremo do extremo é essa daqui. 15 minutos. É isso aqui. Então, vamos ficar de olho, né? No STJPY. Ver se ele vem. Deixa eu ver o que mais. Vamos olhar outro enquanto isso. O SDCHF. Dólar, franco suíço. Uma queda enorme aqui, né? Ó, quebrou várias estruturas aqui.
chegou aqui, tomou esse PDL, e agora provavelmente vai fazer retração também. Da mesma forma que o dólar iene. Então aqui a gente vai ver como é que está essa estrutura. Aqui é o último topo. O preço já veio aqui, voltou. Vejam só. Pegou aqui essa order block 4 horas, subiu e quebrou a estrutura interna aqui. Certo? Então ele já fez o nosso W, né? Que é justamente a configuração, como o pessoal do varejo fala, de subida. Se fosse para pegar uma operação bem na origem mesmo, seria aqui. Ou quando ele voltou aqui, né? Porque ele já quebrou essa estrutura aqui, essa, e voltou aqui. Isso logo depois de tomar a liquidez. Então, aqui a gente já teria uma configuração. Agora ele já veio, voltou novamente, deu outra oportunidade, quebrou a estrutura, porém, pode ser que ele ainda volte, porque aqui está com cara de indução. Certo? Agora, vamos ver se tem um apoio interessante. Numa hora não acho. 15 minutos também não. Tirou liquidez e quebrou a estrutura. Aqui tem cara de indução. Mas eu não vejo nenhuma order block não mitigada aqui. Ou seja, ele pode só tomar liquidez nessa região aqui, vir até, sei lá, 94.500, né? Que a gente tem ó, uma região também que segurou aqui, né? De demanda interessante, 94.500. Então pode ser que ele venha aqui para subir. É observar também, né? Eu não estou achando essa subida aqui forte o suficiente para quebrar esse topo. Então, pode ser que ele venha mesmo tomar liquidez aqui para ganhar alguma força compradora ainda. Certo? Vamos dar uma olhada em outra aqui. Tem algo interessante, se eu não me engano. Vamos esperar em ZD. Deixa eu ver. Diário. Em ZD, meu Deus. Olha isso aqui. E que acumulação. Deus me livre. Dentro dessa acumulação, no diário, pelo menos, né? A gente tem que tomar de liquidez aqui. Quebra de estrutura aqui embaixo. Mas não quebrou essa. Certo? E aí, o preço ficou aqui nessa região de oferta, né? Na origem desse movimento aqui que quebrou essa estrutura. Veio aqui uma vez, quebrou a estrutura diária aqui, voltou lá em cima, tomou liquidez aqui. Certo? Aqui a gente tem o stop.
GBP/USD está reagindo, vamos já dar uma olhada nele, certo? Vamos ver isso aqui. Reagiu aqui em cima e fez o quê? Um baita de um engolfo no diário, certo? Isso aqui já é interessante. É uma movimentação interessante. Após tomar liquidez em uma região de oferta, o preço faz um engolfo diário. A gente vem aqui por 4 horas e tem quebra dessa região aqui, certo? Aqui temos order block que tomou liquidez de candles anteriores aqui e desceu quebrando estrutura. Então, a gente já tem uma configuração interessante. Porém, o que é que a gente não tem aqui, quem sabe, nessa configuração, por mais bonita que esteja, que a gente não tem aqui, que a gente precisa, né? Uma indução, né? Então, pode ser isso, só podia ser minha aluna. Sabe tudo. Pode ser que a gente tenha o quê? Uma construção de liquidez. O preço pode vir aqui, voltar, para depois tomar liquidez aqui e descer. Mas a gente precisa ter uma indução antes da chegada do preço na área de interesse, certo? Por quê? Beleza. Tem o candle, tem a order block aqui não mitigada? Tem. Legal. Mas a melhor confirmação que a gente pode ter antes de entrar numa operação é o preço ele precisa ter tirado liquidez de algum lugar, certo? Tem que ter tido entrada de pessoas ali na posição, na mesma posição que você quer entrar, ou seja, gente vendendo, por exemplo, aqui, achando ou melhor, preço vir aqui, por exemplo. E aí você acha que ele mitigou essa order block, o preço desce aqui, toma liquidez aqui abaixo desse low e depois volta para tomar liquidez acima novamente, desse aqui. Então, a gente tem muito isso. Porque a gente não pode pensar no óbvio mais, certo? Que isso aqui é o que a gente chama de manipulação, é o que a gente estuda. Então, não se iluda que o preço ele vai vir bonitinho aqui nessa order block e vai embora da primeira vez. Ele não vai. Ele provavelmente vai vir, deixar uma indução, fingir que vai descer, tomar liquidez embaixo e depois voltar lá de novo. Para tirar quem entrou primeiro e aí, sim, fazer o verdadeiro movimento. Às vezes, inclusive, ele às vezes faz 3 movimentos para descer. Quando eles estão muito bons com o trader, eles fazem 3 vezes o movimento. Certo? E aí ele tira realmente todo mundo e desce. Então, é bem a cara deles fazerem isso. E aí a gente só pode esperar, né? Infelizmente, por enquanto, a movimentação que seria de venda. Não arriscaria, né? Óbvio, uma compra aqui, porque ele pode descer a qualquer momento, mas a configuração está muito bonita para venda aqui. Se ele chegar nessa região, como eu já disse, depois de fazer a tomada de liquidez. Então, tá interessante aí. Se a gente não conseguir pegar hoje, que eu acho difícil, né, chegar aqui e fazer tudo isso, mas vocês já podem marcar aí para dar uma olhada depois. Deixa eu ver. Sim, ele já falou do GBP/USD, né? Deixa eu limpar aqui. Vamos dar uma olhada aqui, o que é que ele está fazendo. Semanal.
sim, semanal ele está numa região, né, de oferta bem interessante. Já defendeu o preço aqui antes, quebrou, defendeu e caiu. Então é uma região de oferta bem forte. Certo? Aqui. E aí ele já começou a reagir aqui, semanal. Então, no semanal a gente está em venda. Porém, não vamos esquecer que não quebramos estrutura no diário ainda. Então, ele começou apenas um movimento de reação nessa região aqui. E aí a gente tira isso e já marca um apoio aqui, que foi onde ele reagiu. Foi o último candle que tomou liquidez, lembrem sempre, do candle anterior e desceu quebrando estrutura anterior. Então, a gente tem um BOS aqui, tem tomada de liquidez desse candle e desce, certo? E aí ele veio acima dele, né? Bem pouco assim. Tomou liquidez aqui acima e está reagindo, beleza? No diário, a gente não tem quebra de estrutura confirmada ainda. Vamos ver os outros time frames. 4 horas, a gente já tem uma tomada de liquidez aqui, certo? Consumiu esse último topo e esses daqui e quebrou estrutura 4 horas, certo? Então, a gente tem uma movimentação aqui no 4 horas. E aí ele está querendo descer, mas não quebrou ainda esse fundo. Mas a gente teve uma primeira quebra de 4 horas. Pode ser confiável essa quebra e pode não ser. Como a gente não tem uma quebra no diário, a gente só tem uma quebra interna dentro dessa pernada aqui forte. Então, nada está certo ainda. Pode ser que o preço volte a subir e ainda venha buscar alguma região aqui por cima. Né? Tudo é possível. Mas, no time frame menor, a gente já tem quebra de estrutura. Uma, né? Uma hora aqui fez, ó, isso aqui tá interessante, ele deixou equal lows aqui, uns iguais. Então a gente já sabe que tem liquidez aqui abaixo. Pode ser que ele volte, que ele suba, vem aqui nesse topo e depois desça, continue a quebra de estrutura. Mas eu sinceramente preferia esperar ele fazer pelo menos uma segunda quebra de estrutura para confirmar. Quando está assim, eu ainda fico desconfiada. Porque essa primeira quebra aqui, beleza, foi interessante. Né? Uma quebra de 4 horas, até 3 candles. Legal. Mas não teve uma segunda quebra ainda. Então, eu ainda não confio muito. Como a gente está no horário ruim, a gente não tem muito volume aqui. Mas o preço está subindo. Então, ele provavelmente vai buscar esse topo aqui. Alguma coisa. Aqui a gente tem 15 minutos, ó, um apoio. Interessante, aqui a gente tem uma indução. Certo? E aí, se fosse fazer muito arriscado, porque a gente procuraria venda aqui. Aqui, no caso, a gente tem uma quebra de estrutura em 15 minutos, né? Buscando lá aquela região de cima. Mas não daria para fazer uma operação aqui, nesse retorno, na retração. Por quê? Porque a gente tem um equal lows aqui embaixo. Se, por acaso,
esse fundo tivesse tirado liquidez desse e subisse, quebrando essa estrutura anterior aqui, aí seria até um cenário interessante, porém arriscado, porque a gente está esperando uma tendência baixista, mas seria um cenário mais interessante para quem quisesse fazer uma entrada de curto prazo, certo? Para buscar uma compra. Mas como ele não tirou essa liquidez aqui de baixo, eu não faria isso. Estão entendendo por que é interessante a gente sempre fazer o desenho da liquidez ao redor do preço, sempre ver onde é que tem liquidez abaixo do preço e acima do preço. Porque aí a gente vai ter uma noção do que é que ele pode fazer. Então a gente não vai ser surpreendido, né? Você precisa sempre saber quais são as possibilidades. A gente trabalha aqui não com previsão. Ninguém tem bola de cristal, como eu já falei. A gente trabalha aqui com probabilidade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu só vou arriscar o meu dinheiro em um trade que eu sei que as probabilidades, a maior parte das probabilidades estão ao meu favor. E para isso eu junto o quê? Confluências. E a confluência mais importante que a gente tem é a liquidez. Então, nada de compra aqui. Aqui eu só faria uma venda e olhe lá nessa região. Dependendo de como o preço chegue, se ele quebrar essa estrutura em 15 minutos, mostrando que realmente vai continuar a descer. Mas a gente tem uma indicação de que ele pode querer descer, certo? Por enquanto, nada. Vamos ver mais o que? Euro CHF. Olha, aqui parece que tem alguma coisa interessante. No diário, temos uma região interessante aqui. O preço reagiu nessa região, né? Veio aqui e quebrou estrutura. Voltou aqui, fez, preencheu o desequilíbrio aqui do diário e está voltando a subir. A gente sabe que, apesar do desenho maior, né, semanal e mensal, a gente tem uma queda. Então, a gente tem uma tendência baixista aqui no euro. CHF, franco suíço. Porém, temos aqui essa recuperação, né, do preço, que ele consumiu essa liquidez aqui embaixo e voltou. Todos os euros, na verdade, né, o euro ele está dando uma recuperada nesses últimos dias. Então, o preço, ó, ele subiu forte aqui. Então, ele já mostra que quer fazer o quê? Uma retração. E a retração que a gente tem seria o quê? Nessa pernada baixista aqui. E, por enquanto, nós estamos na região de desconto, certo? Então, aqui a gente só pode comprar, a gente não pode vender. Beleza, ele deu uma pernada de baixo aqui, quebrou a estrutura no diário. Porém, a gente não pode perder de vista o quê? A big picture. O que é que significa? O grande desenho. Eu não vou sair vendendo agora aqui se eu já sei que eu estou numa região de desconto e se eu já sei que eu estou no início de uma retração, de uma pernada de retração de baixa, que ela vai subir mais. Estou abaixo dos 50% dessa região, dessa pernada de baixa. Então, o que é que a gente vai fazer? Esperar o preço subir, né? Região no mínimo aqui para vender. Certo? Então, aqui a gente só pode comprar. Como ele já tirou liquidez aqui, já começou a subir, a gente já começa a observar. Deixa eu ver aqui. Até janeiro ele chega lá, né, Lívia? Exatamente. Dá um tempo ainda. Enquanto isso, a gente pode procurar uma compra, né? Nessa região.
Deixa eu ver. 4 horas aqui eu não vejo nada muito interessante. Porém, a gente já vê que essa subida aqui, pós tomada de liquidez, não está sendo muito forte. Então, se tiver trendline aqui, a gente já pode ter um retorno desse preço. Certo? Aqui a gente pode ter um retorno até aqui, por exemplo. Uma opção. Ou pode ser que ele venha aqui também. Vamos ver em 15 minutos. Em 15 minutos a gente tem um order block aqui que foi responsável pelo início desse movimento que quebrou essa estrutura, certo? Voltando por 1 hora. Então, a gente tem essa order block aqui. Por isso que é importante mapear tudo. Essa aqui está muito bonitinha, né? Tem indução aqui. Tem trendline aqui. Então, o preço ele pode vir, pode não, ele vai vir tomar essa liquidez dessa região. Provavelmente dessa também. Agora, a gente não sabe se ele vai parar aqui ou se ele vai vir aqui. Essa é a grande questão. Porque da mesma forma que a gente tem liquidez aqui, a gente tem aqui também. Certo? Desses dois fundos aqui. E ainda dessa parte aqui, antes da nossa apoio aqui de baixo. Então, enfim, muita região aqui para olhar. Nada ainda. E como a gente não pode vender, né? A gente espera para comprar. Para comprar, seriam essas duas regiões. 97.500. Também é um número interessante aqui, ó. Justamente abaixo já dessa liquidez. Já é legal. Será que a gente não vai ver nada hoje? Vamos ver aqui o JPY, a gente não olhou ainda, né? Ou já? Já, né? Vamos ver o GBP-JPY. Libra e Yen japonês. Bom, o que é que a gente tem? Tendência altista. Sim, já olhou o euro, né? Tomou liquidez aqui. Subiu. Quebrou aqui. Mas não foi com força e começou a fazer uma retração. Certo? Então, o que é que a gente tem? Essa pernada aqui. Topo fundo. Estamos na região que? Prêmio. Região prêmio. Preço subiu aqui, voltou, foi lá em cima, porque não conseguiu quebrar esse topo. Vai buscar o quê? O fundo. Veio aqui, quebrou esse fundo. Então, a gente tem uma mudança de característica no preço aqui. Certo? Beleza. Tirou liquidez aqui, subiu novamente. Acredito que o preço volte aqui em cima, porque a gente tem Icorrais. Certo? Tem Icorrais aqui. Vamos ver no 4 horas como é que fica. Então, tá muito interessante para ele vir buscar aqui antes de descer.
Aqui eu achei um order block bonitinho aqui de 4 horas, com uma indução logo abaixo. Vocês estão vendo aqui para mim essa indução, certo? Então, a gente tem aqui um apoio, 4 horas. E, para mim, essa é a região de venda. E, no mínimo, ele vem tirar essa liquidez aqui do Icorrais. Pode ser que tire e já desça. Ou pode ser que tire, venha aqui e suba aqui. Para descer. Aqui seria o melhor cenário. Seria uma venda boa. Agora, 15 minutos. Ver se em 15 minutos tem um refinamento. Não é nem legal fazer um refinamento assim, antes do preço chegar. Na verdade, está errado, né? O certo é esperar o preço chegar na região. Quando ele entrar na região, aí a gente vai para 15 minutos. Do 15 minutos, aí a gente começa a ver quebra de estrutura, depois vai refinando mais. Eu queria ter um exemplo para mostrar hoje, né? Mas não estamos dando sorte. Eu não vou entrar em qualquer lugar. Eu não vou ensinar errado. Vamos ver GVP, CHF. Aqui também. Bem parecido com o GVP-USD, né? Aqui, ó. Uma região importante. Chegou, defendeu essa região, começou a cair. Porém, mesma coisa. Tirou liquidez aqui. E já começou a procurar subir. Porque a gente já sabe que ele vai vir buscar a região aqui de cima. Isso aqui é uma coisa muito mal feita, mas é só para ilustrar que ele vai vir buscar essa região. Então, aqui a gente só procura compra, não é isso? 4 horas. Será que tem alguma coisa clara aqui? Aqui teve a primeira quebra de estrutura. Certo? O preço voltou aqui em cima. Fez o flip, subiu, voltou novamente nessa região. Subiu, quebrou a estrutura de novo. Certo? E aqui começou a subir, já quebrou novamente a estrutura, só que aí a gente tem região não mitigada aqui abaixo. Tá vendo? Bem grande, né? Essa onda boa. Aqui já diminui. Inclusive, pode ser essa aqui a região, porque essa aqui está me parecendo até uma bela de uma indução. Porque o preço ele veio, fingiu que quebrou a estrutura aqui, não quebrou, voltou, e aí sim ele quebrou. Então, isso aqui está com uma cara de indução total. Ficar esperto aqui. E aqui sim está aparecendo a origem do movimento. Porque ele tirou liquidez aqui e quebrou a estrutura aqui e iniciou esse movimento que quebrou essa estrutura aqui. Aqui no caso seria nosso short. Certo? Então, essa aqui seria apoio mais interessante. Para compra. Aqui a gente já vê uma fraqueza nesse movimento comprador. Ele já começou a quebrar a estrutura aqui, ó.
nos time frames menores. Mas vocês estão vendo que está tendo muita manipulação. O mercado está péssimo esses últimos dias. Mas vê só, não tem um movimento definido. Aí aqui o preço veio, tirou essa liquidez e já começou a descer. Está subindo mais um pouco, mas eu acredito que ele já vai descer. E a gente já tem a primeira quebra de estrutura aqui, numa hora. Se bem que aqui porque aqui nesse de cima ele fez um topozinho, mas ele não quebrou mesmo aquela estrutura. Aqui ele quebrou, veio aqui e já voltou. Pois é. Última aula, a gente querendo operar aqui e o mercado não ajuda, né? Bom, aqui seria arriscado, no caso, fazer uma venda, porque ele pode subir aqui ainda, pode vir aqui nesse extremo antes de descer, né? Apesar dele ter sinalizado que pode descer aqui. Eu esperaria quebrar pelo menos 2 vezes para descer. Eu acho que eu comentei com vocês já que é sempre bom quando a gente tem uma troca, uma quebra de estrutura, quando a gente tem uma mudança de característica, né, ou suspeita de mudança de característica. Abaixo da poi tem FPG. Deixa eu ver, no 4 horas. Na verdade, no 4 horas ela foi meio que tirada, né? Numa hora também aqui tirou essa daqui. No 30 minutos, não. O FPG já foi preenchido, pelo visto. Mas assim, pode ser, né? Nada é impossível de que ele queira tirar essa liquidez, sabe? Do mercado, né? Ele pode, mas pelo menos um apoio mais assim definida que eu achei foi essa. Aqui abaixo, deixa eu ver no 15 minutos. Ele não deixa no 15 minutos pelo menos. Tem essa aqui no extremo. Com uma indução ali em cima. Pode ser que ele venha aqui embaixo, né? Eu acho um pouco difícil. Ele vai voltar no extremo, no extremo, no extremo. Mas pode ser também. Não é impossível. Então é bom a gente marcar, né? Aqui existe. Inclusive, temos uma indução aqui. Enfim, tem essas duas coisas. Como eu já disse, óbvio, vocês que estão me acompanhando sempre aqui já sabem, para entrar num apoio aqui, sabendo que a gente tem outra aqui embaixo, óbvio que a gente precisa esperar a reação do preço, certo? Então, esperar que ele chegue aqui, tenha uma reação boa, quebra de estrutura nos time frames menores, aí beleza. Se não, nada feito. Sim, e nesse caso aqui, também não adianta a gente olhar para a venda. O que eu estava falando é que eu acho que eu já comentei com vocês que eu gosto de ter uma confirmação dupla antes de entrar em uma mudança de característica. Porque a gente tem aqui a primeira, inclusive, péssima descida aqui, né? Horrível. Não tem uma força vendedora, né?
forte. E a gente teve o quê? Do contrário, uma força compradora mais forte. Vocês estão vendo a diferença desses candles para esses candles. Então, tudo isso aqui a gente precisa observar, certo? Então, para mim, não convenceu muito essa quebra. E aí, eu acho que ele vai subir mais nessa região aqui em cima para tomar alguma liquidez aqui. Inclusive, a gente tem, ó, uma order block aqui não mitigada e temos indução aqui em cima também. Então, eu acredito que ele possa subir mais ali, acima do 1,15 mil, para só depois descer. Mas não tem mistério. É observar a reação do preço na chegada de extremos, principalmente. Se você não operar no meio, sempre operar nos extremos, esperar a reação, esperar a quebra de estrutura dupla e procurar regiões bem definidas nos extremos, mesmo quando você fizer o refinamento dentro da POI, né? Você já sabe que tem bastante probabilidade de ao seu lado. E aí você também já vai economizar muitos estoques, né? Que poderia levar fazendo outros tipos de operação sem lógica. Alguém tem mais algum ativo aí que queira olhar? Acho que não, né? Deixa eu ver o Evaldo. Porque já olhou vários, não vi nenhuma interessante. Ó, esse aqui, meu Deus, está totalmente acumulado aqui no diário. Ninguém sabe para onde ele vai. Provavelmente vai subir, né? Porque a gente ainda tem uma região extrema aqui para ser mitigada. Então, tá péssimo aqui já pelo diário. Vamos lá. EURNZD. Não tem nada, tá? O que acontece? Também está meio lateralizado. Apesar de que aqui, vamos ver aqui no diário, está em tendência baixista, né? Mas aqui no diário aqui temos essa pernada aqui de alta, né? Que subiu aqui, quebrou a estrutura, voltou e veio aqui. Então, nossa POI extrema seria mais ou menos aqui. Aqui a gente está chegando nos 50%. Região para venda tem que ser aqui em cima, né? E aí, chegando aqui nos 50%, o preço ele pode reagir e subir para ter uma retração e procurar venda aqui em cima. Tem que dar uma olhada se a gente tem alguma... Tá tão feio esse price action. Se a gente tem alguma região aqui por cima, porque, olha, aqui é a indução, aqui provavelmente também. Ou não, ou ele pode vir aqui nesse topo, né, e descer. Ou então isso aqui é uma indução. Mas eu não estou enxergando nenhuma região interessante aqui. Tem essa order block aqui, não mitigada, bem pequena. Né? Lá no extremo, que foi que iniciou esse movimento de quebra. Então, pode ser, né, que ele vá. Mas é uma região bem distante. Mas nada é impossível, pode ser que ele vá lá. Inclusive, está não mitigado e aqui a gente ainda tem uma indução. E temos exatamente trendline.
Trendline, a gente já sabe que é liquidez aqui em cima. Então, para resumir, a gente já sabe que o preço ele pode vir aqui para cima. Para tomar essa liquidez todinha aqui da Trendline. De todo mundo que estava vendendo aqui, e vendendo aqui, certo? Ainda vai demorar um pouco. Então, também não tem jogo aqui. Vamos ver o S30. Dow Jones, para terminar. Diário, como é que está aqui? Bom, temos o preço acabando de tomar liquidez aqui de cima, né? Então, a gente tirou esse PDH agora, acima dos 34 mil, que estava sendo bem esperado. Chegando nessa região aqui, que na verdade ele não chegou nessa região, dessa order block, mas tomou liquidez aqui, então já é uma reação bastante forte. Tanto que, olha aqui a reação do preço. O preço chegou aqui, tirou liquidez, né, da stocks e derreteu um engolfo diário aqui. Tirou 1, 2, 3, quase 4 candles. Então, ele teve essa reação. Porém, a gente não tem ainda uma quebra de estrutura diária, certo? Então, teria que esperar a quebra de estrutura diária para aí sim a gente ter uma confirmação de um de uma continuação dessa tendência baixista que a gente está tendo aqui nos índices americanos, né? Aqui a gente sabe que era uma indução, que essa pernada toda de baixo era uma só. Então, eu já esperava que ele viesse aqui, nessa região. Ele já veio aqui, já começou a reagir, mas pode ser que ele venha e depois suba novamente para mitigar essa região aqui, para só depois continuar a cair. Porque a gente sabe que vai cair, porque a recessão está só começando, né? A gente espera uma queda ainda bem acentuada dos índices. Então, o que a gente pode fazer aqui? Como a gente não tem confirmação diária e a gente ainda está bullish, né? A gente ainda está comprador. Temos que olhar pernada, a última pernada, né? Diária aqui. Se for para fazer uma operação, né? De intraday, a gente faria a operação aqui de venda, certo? Ou seja, a nossa pós de venda é essa aqui. E nossa pós de compra seria mais ou menos por aqui. Então, a gente está mais perto da de venda, né? Porque provavelmente ele vai subir aqui para vender. Ou não, só que essa venda seria perigosa justamente por isso, porque a gente tem uma região aqui acima ainda que não foi mitigada. Porém, tirando por essa quebra de estrutura aqui no 4 horas forte, e essa apoio aqui, apesar de que ele não deixou a indução, isso aqui ainda pode ser uma indução, mas eu prefiro que seja logo antes, né, da região, então que ele volte aqui para fazer isso. Seria mais interessante. Mas talvez dê uma operação aqui, pelo menos de curto prazo.
prazo, acho que seria interessante. Quando ele voltar nessa região. Talvez até um scalp, né? Porque a gente já sabe que está numa coisa arriscada, porque tem liquidez lá em cima. Estamos, querendo ou não, numa tendência altista no diário, certo? Apesar da gente estar numa região premium. Então, quando a gente está nessa situação, a gente está contra a tendência principal, mas a favor da tendência menor. Certo? Nesse caso aqui, seria isso mesmo, esperar para fazer essa venda. Para fazer compra, não está na região. Certo? Beleza, Olivia? Mas você já tirou férias, né? Então, pode só observar o movimento dessa semana. Pessoal, não achamos, né, nenhuma operação hoje, infelizmente. Eu não vou estar abrindo ordem aqui só para dizer que abri, para levar um stop de graça, mesmo sendo conta demonstrativa. Isso ainda abala o psicológico, estou brincando. Mas eu quero ensinar certo, né? Então, não adianta fazer isso. Mas aí a gente chega até o final do nosso webinar, pelo menos agora, em dezembro. E eu quero agradecer a presença de todo mundo que assistiu todos os webinars, da minha aluna, né, que é sempre participativa. E quero desejar, né, um Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo. E que a gente volta de novo na quinta-feira. Na verdade, eu estou me despedindo aqui do webinar, mas vou continuar fazendo as lives nas quintas-feiras. E a gente vai continuar analisando o mercado, né? Porque tem gente que ainda opera, ainda no final de ano. Então, a gente vai ficar de olho no movimento do preço, certo? Então, para quem me acompanhar, na quinta a gente vai estar ao vivo pelo YouTube. Beleza? E eu fico por aqui. Valeu aí a presença de todo mundo e boa noite para vocês. Até a próxima.